queridos irmãos e queridas irmãs. A Evangelho-terapia será sempre um convite para que nós nos aproximemos da nossa essência divina. Nos aproximarmos de nossa essência divina, para nos aproximarmos da nossa essência divina, necessário é que eu me conecte com o Criador. E no momento em que eu, como criatura, busco o Criador, eu busco esse Pai que é puro amor e reverencio tudo que Ele fez e faz, que Ele me deu e que Ele me dá. E ao reverenciar tudo isso, eu consigo, como se a minha ligação com Ele se tornasse mais concreta, palpável. E ela fica palpável através do meu pensamento e da minha vontade de estar ao lado dele, de estar com Ele. Então, a Evangelho-terapia é apenas um caminho. Lá, na casa de Zico Horta, quando nós a praticamos semanalmente, nas segundas-feiras à noite e às terças-feiras à tarde, é esse o nosso objetivo. Que através da reflexão do Evangelho, eu consiga me ver, eu consiga olhar para mim, através do Evangelho, pelo viés do Evangelho, e que eu consiga ver assim a minha vida. Para isso, é muito importante que eu deseje conhecer o Evangelho. É muito importante que eu compreenda a importância de conhecer o Evangelho. E ao conhecer o Evangelho, a prática dele se torna muito mais factível. Se torna factível. E antes que peguemos o Evangelho para abri-lo, façamos a nossa prece. A prece é o ajuste da minha senha com o Wi-Fi. A prece, ela me conecta com esse Pai. Quando eu posso falar com o coração, meu Pai, que nesse momento o meu coração encontre os seus propósitos. Que nesse momento a minha vontade de estar próxima de Ti seja maior do que todas as preocupações e eu consiga me aproximar. E ao me aproximar de Ti, eu quero Te buscar nos Teus ensinamentos. E aí, eu abri no capítulo 28. Já dissemos aqui que o capítulo 28 é o capítulo de coletânea de preces. E aí nós podemos pensar, bom, mas por que as preces estão lá prontas? Porque muitas vezes o meu envolvimento, a minha emoção com aquilo que eu estou vivendo, ela é tão grande que as palavras fogem, né? O entendimento foge. E aí Kardec, com toda a sua pedagogia, com toda o cuidado para conosco, assistido por esses espíritos luminosos, veio nos facilitar o uso dessa ferramenta que é a prece. Então, hoje, esse capítulo 28, ele é dividido em itens. O item que hoje nós vamos ler é o 3. E o título é Preces pelos Outros. O que significa isso? Que neste momento eu tenho que me lembrar que me é possível pedir pelo outro. Nesse momento, eu tenho a consciência de que pedir pelo outro é também me aproximar desse amor paternal que o Criador tem por todos nós. Que oportunidade bendita eu tenho agora de praticar os ensinamentos do Mestre, pedindo pelo meu próximo. E aí o prefácio, né, antecede. Cada prece é antecedida por um prefácio que é uma contextualização, uma explicação da prece que faremos. Então o prefácio diz assim: se é do interesse do aflito
que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Ou seja, vamos pedir. Vamos pedir independente se aquilo que pedimos será atendido ou não. Porque pedimos para que a dor do nosso próximo seja aliviada. Aliás, em falta de concessão da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que de mais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo para esse objetivo que se devem dirigir os esforços quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com vistas a lhe fortalecer o moral. Então, o que aqui Kardec nos explica? Quando pedimos prece por alguém que esteja em aflição, significa que se a pessoa que está em aflição, ela não desejar mitigar aquela dor, ela não compreender que aquela dor pode ser mitigada, o nosso pedido em nada vai adiantar. Ainda nos explica a ele que quando pedimos uma prece por alguém que esteja em aflição, quem somos nós para determinar qual o melhor resultado daquela aflição? Então, o que devemos pedir? Que esta pessoa tenha resignação, tenha coragem, que o moral dela não caia, não se dobre diante da aflição ou da dor. Lembrando sempre que o Pai é amor e é bondade. Então, as aflições que vivemos, elas serão amenizadas, sim, de acordo com a vontade do Pai e com a nossa necessidade para a nossa evolução. Agora vamos à prece. Deus de infinita bondade. A bondade de Deus não tem fim, não tem limite. Ela é infinita. Deus de infinita bondade. Digna-te suavizar o amargor da posição em que se encontra. E aí eu trago para o meu coração aquela pessoa por quem nesse momento eu peço porque ela está em aflição. Se assim for a tua vontade. Espíritos bons, em nome de Deus onipotente, eu vos suplico que a assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei-lhe compreender que são necessárias a seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, a fim de torná-las menos amargas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e ainda tornaria mais penosa a sua situação futura. Encaminhai para ela o meu pensamento, a fim de ajudá-la a manter-se corajosa. Essa é a prece. Que cada um de nós possa endereçá-la àqueles
que sabedores somos que neste momento estão vivendo uma aflição. E que lembremos-nos que é um ato de amor que praticamos, assim como muitas vezes, sem saibamos, fazem isso também por nós. Então vamos unir os nossos corações, vamos juntar os nossos corações para pedir, hoje não por nós, mas por alguém, ainda que não seja um querido nosso, uma querida nossa, mas por alguém que esteja em aflição. Peçamos por esses irmãos. Graças a Deus, e que assim seja.